Olá, bem-vindo ao nosso guia definitivo sobre animais peçonhentos. E hoje o meu objetivo é que você aprenda a identificar animais peçonhentos, saiba reconhecer os sintomas em casos de acidentes, saiba como evitar os acidentes e o que fazer e o que não fazer em casos de acidentes. Meu nome é Cairo, eu sou biólogo e vamos começar. Bom, primeiramente eu te trago a definição sobre o que é animal peçonhento. Animal peçonhento é o animal que tem a capacidade de inocular o veneno, ou seja, ele tem a capacidade de injetar o veneno através de algum mecanismo. Por exemplo, os escorpiões, as aranhas, as serpentes, há alguns insetos, como a abelha, a vespa e algumas espécies de formigas, alguns peixes, por exemplo, o peixe-tigre e as arraias. Um inseto que eu trouxe aqui é a lagarta da mariposa, que tem esses pelinhos nas costas. Esse animal é conhecido como taturana e nessa fase da vida ela tem a capacidade de inocular veneno através dessas cerdas. Existe uma diferença entre animal peçonhento e animal venenoso. Todo animal peçonhento ele é venenoso, mas nem todo animal venenoso é peçonhento. Alguns animais que têm veneno, que não são peçonhentos, que possuem apenas venenos, existe essa característica de ter o veneno, usam como uma defesa passiva. Por exemplo, o sapo cururu, o sapo Haebuguttatus, que é esse sapo gururu de coloração mais escura, e a rã flecha dourada, que é aquela rãzinha venenosa que é usada por povos indígenas nas flechas em rituais ou em rituais. E ficou muito famosa em alguns filmes também. O peixe baiacu, que causa envenenamento através da ingestão, tem que saber preparar esse peixe, e dentre outros. Então essa é a diferença de animal venenoso e animal peçonhento. Animal peçonhento tem um mecanismo de injetar o veneno e animal venenoso não. Bom, avançando no nosso guia, vamos falar de serpentes. É, Falando de identificação, antigamente, na década de 90, era usado algumas características, inclusive eu já vi em alguns livros antigos de didático mesmo, dizendo que serpentes com a cabeça triangular, com os olhos em forma de fenda, como olhos de gato, são serpentes com certeza peçonhentas. Essa era a definição, que serpentes que tinham essa característica, cabeça triangular e olhos em fenda, são serpentes peçonhentas. Isso não é verdade. Isso não é verdade, não é uma característica fiel para identificar uma serpente peçonhenta. Por quê? Existem serpentes que não são peçonhentas e têm essa característica. Hoje no Brasil existe uma quantidade de entre 370 a 400 espécies de serpentes. Dentre estas, 70 são peçonhentas e cerca de 33 realmente apresentam um risco para o ser humano, um risco de morte e são de importância médica, ou seja, que possuem uma relevância para a medicina através do soro específico, do antídoto para o caso de mordedura. Isso eu vou falar mais para frente. Então aqui nessa imagem eu trouxe vários exemplos, como a cobra-cipó, que tem a cabeça triangular, aqui ó, essa cobra-cipó, as jiboias, né, tem a cabeça triangular, não é peçonhenta, e então essa característica não serve para identificar uma serpente peçonhenta. Outra característica que era muito usada era a cobra coral, falando que preto com vermelho ou preto com amarelo seria de serpente peçonhenta, mas também não é verdade. Uma forma de identificar uma serpente, se ela é peçonhenta ou não, é através da fosseta loreal. Algumas serpentes de importância médica, como a jararaca, a surucucu e a cascavel, elas possuem essa característica de ter a fosseta loreal, como por exemplo aqui a jararaca. Se você observar, como no desenho também, existe um buraco entre o olho, entre os olhos e o nariz, como se fosse um segundo par de narina. Na verdade, isso é um órgão termosensitivo que auxilia esses animais na busca de alimento durante a noite. E
Isso é um indicativo de animal peçonhento, porém existem algumas serpentes que têm o lábio com algumas fossetas também. Mas aí é outro caso e são várias fossetas. Então, a fosseta loreal é um indicativo de animal peçonhento. Precisa ser alguém que tenha um mínimo de conhecimento para poder visualizar isso e afirmar com certeza que aquele animal é um animal peçonhento. Aí, como na biologia nada é uma regra, não existe uma regra geral para tudo, existe a cobra coral, que é uma cobra peçonhenta, tem uma peçonha com um veneno muito tóxico, o mais tóxico dentre todas as serpentes peçonhentas é o da cobra coral, e ela não possui fosseta loreal, não possui os olhos em fenda e não possui a cabeça triangular. É uma cobra que foge da regra. Uma coisa que vale a pena mencionar sobre a cobra cascavel é o guizo chocalho. Ela possui esse mecanismo de alerta, de aviso, que ela comunica, né, quando ela vê um humano ou um animal de grande porte se aproximando, ela chacoalha esse guizo para sinalizar que ela está por ali. Isso é muito bom para evitar acidentes, né? Quem consegue ver esse alerta e entender, consegue evitar um encontro com esse animal. Então, já falamos que a coloração, o formato da cabeça, os olhos não é indicativo. Temos um candidato muito forte a indicativo de serpente peçonhenta, que é a fosseta loreal, que está presente na jararaca, surucucu e cascavel, que é esse órgão, novamente, repetindo, para ficar bem gravado, que é esse órgão, esse segundo par de narina, que parece um segundo par de narina, entre o olho e a boca, com exceção da cobra coral verdadeira. Outra forma de identificar uma serpente, porém essa forma mais perigosa e para quem tem mais capacidade técnica para identificar, é através da presa aqui. Esse nomezinho é um nomezinho técnico usado na biologia, se você não está muito habituado, não se preocupa. Então, basicamente, existem 4 tipos de dentição na natureza, 4 tipos de dentição de serpentes. Áglifa, opistóglifa, proteróglifa e solenóglifa. Isso significa o quê? Significa que as áglifas, que são esse primeiro grupo, são serpentes que não possuem uma presa com capacidade de inocular o veneno, que não é peçonhenta. É um exemplo de serpentes áglifas é a jiboia, a sucuri, um exemplo muito clássico, que são serpentes que matam por constricção, são serpentes muito robustas, muito fortes, e não tem necessariamente aquele olho em fenda. Então já é uma característica que está presente, nesse caso, em serpentes não peçonhentas. Seguindo aqui nós temos o próximo exemplo, que são as opistóglifas. Elas já possuem a presa, são peçonhentas, né? No caso tem a presa, que são dentes que estão na parte traseira, na parte de trás, no fundo da boca. São as famosas cobras cipós, um exemplo de grupo de serpentes opistóglifas. São as cobras cipós, que quando acontece um acidente, elas precisam encaixar bem a mordida para inocular essa presa. E seguindo nós temos as proteróglifas, e um exemplo de proteróglifa é a cobra coral. Ela tem uma dentição proteróglifa, que é uma presa que fica na frente da boca, é uma presa pequena e móvel, ela não mexe esse dente. Nós temos, por último, as solenóglifas, que são esse grupo aqui, que já abarca as surucucus, jararacas e cascavéis, que são peçonhentas, são serpentes que têm a presa, que são dentes ocos que parecem agulhas, pelo qual elas transferem o veneno quando encaixam a mordida. São serpentes que abrem a boca a cerca de 180 graus e os dentes, quando ela está com a boca fechada, ficam guardados. Quando ela abre a boca, ela faz esse movimento de tirar os dentes para fora e inocular. Bom, vale destacar aqui que os 4 gêneros, ou melhor dizendo, os 4 gêneros de serpentes de importância médica, ou seja, aquelas que causam risco ao ser humano, vão estar aqui presentes nas proteróglifas e solenóglifas, sendo as solenóglifas o grande grupo das jararacas, cascavéis e surucucus, e a proteróglifa, a única representante, é a cobra coral. Eu estou falando de dentição porque a dentição é uma maneira de identificar uma serpente peçonhenta. Como a gente já sabe a definição de peçonhenta, e é assim
a gente consegue ir por eliminação da cobra, que ela é peçonhenta ou não. Entrando agora, saindo de identificação de serpentes, vamos entrar agora no grupo de risco, no grupo que nos interessa para um guia de animais peçonhentos, que é o intuito desse vídeo. Serpentes de importância médica. Serpentes de importância médica são aquelas que possuem um antídoto específico, que é interessante para a medicina, aquelas que causam maior taxa de acidentes. Em primeiríssimo lugar, nós temos a jararaca, que é representante aqui. Ela representa, ou melhor dizendo, 90% dos acidentes com animais peçonhentos, com serpentes peçonhentas, acontece pelas jararacas do gênero Botrops. Existe cerca de, na última vez, na última literatura, na última referência que eu vi, tinha 29 espécies de jararacas, do gênero jararaca. E ela é uma serpente muito reativa, uma serpente que ela pode ser agressiva. Na maioria das vezes, se ela se sentir ameaçada, ela vai dar o bote com certeza. Porém, é uma serpente com veneno de ação que, na maioria das vezes, é local. Ele causa gangrena, trombose e mutilação. Então, apesar de ter muitos acidentes, tem poucos casos de morte. Igual, semelhante à jararaca, nós temos a surucucu, com algumas ressalvas. A surucucu é uma serpente que ela não é encontrada muito em região urbana, é uma serpente que prefere a região de mata. Das peçonhentas é a maior de todas, ela pode atingir cerca de 2,5 metros, 3 metros, é uma cobra realmente grande. Ela representa cerca de 1,5% dos acidentes com serpentes peçonhentas no Brasil. O soro específico é o antilaquético. E, seguindo, nós temos aqui a cascavel e a cobra coral. Falando um pouco da cascavel, do gênero Crotalus, ela está representando 9 a 10% dos acidentes no Brasil. Porém, todo acidente com cobra cascavel ele é considerado grave, porque ele tem uma alta taxa de mortalidade. E essa taxa se dá devido à ação do veneno. A ação do veneno da cobra cascavel é diferente da surucucu e da jararaca. Quando ali na jararaca acontece uma ação local, na cascavel e na cobra coral, a ação do veneno é neurotóxica. Ou seja, atinge o sistema nervoso central, ela não vai ficar só naquela região onde foi a mordedura, ela vai causar alguns sintomas diferentes, que eu vou mostrar mais no próximo slide. E, em último lugar, não menos importante, nós temos a cobra coral verdadeira, tá? Ela representa menos de 1%, cerca de 0,3%, 0,4% dos acidentes. É uma cobra muito tranquila, muito pacífica. Ela tem aquela boquinha pequena, o dentinho pequeno. E os acidentes acontecem por manejo. Sim, por manejo. As pessoas que se acidentam por cobra coral é porque são curiosas, querem pegar, não acreditam muitas vezes que é peçonhenta, e em alguns casos por acidentes de pisada. A pessoa pisa nela e ela responde mordendo. Uma coisa que vale destacar, que vale muito a pena falar, é dos 3 fatores. Existem 3 fatores na hora de um acidente com essas serpentes, que é a quantidade de veneno inoculado, o tempo que que essa mordida permaneceu na pessoa, na vítima, e o tipo de bote. Existe o bote seco, né, o bote de alerta, e o bote de predação, e também a fase da vida dessa serpente. Eu estou falando isso porque tem muitas pessoas que são picadas por uma serpente peçonhenta e não acontece nada. E elas falam, não, eu sou imune, ou não era peçonhenta, muitas vezes porém foi um bote seco e a pessoa teve muita sorte nesses casos. Já tem pessoas que sofrem um bote muito rápido por uma serpente jovem, por exemplo, e essa serpente libera uma grande quantidade de veneno. E isso é um fator preponderante na hora de definir uma pessoa que foi picada por uma serpente peçonhenta e precisa ir correndo para o hospital. Vou falar mais disso agora para frente aqui. Bom, alguns sintomas, algumas ações do veneno. Nos casos de acidentes com o gênero Botrops, apresenta em casos leves, né, o local da picada tem muita dor, sinais físicos, né, ou seja, o local da mordida ele fica evidente, dá para saber que foi mordido por um animal, dói muito. E vai acontecer dois tipos de ações. Em serpentes jovens, ação coagulante, e em serpentes mais velhas, serpentes adultas, vai acontecer ação hemorrágica. Então, esses são os quadros leves, vai ter a degradação de proteína, ação local. Se a pessoa não buscar
o atendimento médico rápido, ela pode evoluir para um quadro mais grave, que é, por exemplo, desse caçador de tatu aqui, que aí já acontece a ação miotóxica e hemolítica, que é a lesão das fibras musculares, necrose severa, destruição das hemácias na ação hemolítica, que seja às vezes na amputação do membro. Isso é nos casos graves. E esses dois sintomas, eles são para o gênero Bótropos e Laquese, né, os gêneros das jararacas e surucucus. Já no gênero Micrupus e Crotálicos já é diferente. A ação do veneno é neurotóxica. Então, o que vai acontecer? Com acidentes crotálicos, existe uma ausência, pode ou não ter uma ausência de dor, na grande maioria dos casos não tem uma dor no local da picada, né? Ausência de manifestações cutâneas, ou seja, a pessoa pensa que foi picado por um inseto. E a face miastêmica, que é essa cara de bobo, uma cara de bêbado, porque a ação do veneno é um tipo de reação da ação do veneno que atinge o sistema nervoso central, muitas vezes a paralisia da face, a pessoa tenta abrir o olho, porém não consegue, aí fica com essa cara de bobo, como na imagem, diplopia, visão turva, e evoluindo, né, seguindo nessa cascata, insuficiência renal aguda, parada respiratória, paralisia dos grupos musculares, né, comprometimento da ventilação mecânica, pulmão e do coração. A cobra coral, os acidentes lapídicos, ou seja, com cobra coral, tem essas mesmas coisas, acrescentando a dormência no local da picada, uma dificuldade na fala e de deglutir, e insuficiência respiratória, ou seja, a pessoa morre sem respirar. Então, esses acidentes com cobra coral e cascavel, eles são realmente considerados graves, porque muitas vezes a pessoa não percebe que foi picada. Caso você foi picado, caso aconteça um acidente, o que fazer? Você vai fazer 2 passos. Primeiro passo em como agir com segurança em casos de emergência. Passo 1, primeira coisa, retira a vítima do local da picada para evitar novas picadas. Ou, se for você, sai do local para evitar ser picado novamente. É difícil, mas você tem que se manter calmo para tentar reduzir o ritmo cardíaco, para diminuir a absorção do veneno. Então você se posiciona numa posição confortável, minimiza a área da picada para retardar a absorção do veneno e retira pulseira, tudo que pode estar apertando, roupa apertada da área afetada, no caso dos homens, né, tira a roupa apertada e a mulher pode se manter mais como está. Fez o passo 1, essa medida de segurança, você vai para o passo 2, que é ligar para a emergência ou, se for possível, ligar para alguém e te levar para a emergência ou você vá imediatamente ao hospital. Só que vá imediatamente levando em consideração a calma. Eu gosto de dizer que você precisa ir calmo por dentro e rápido por fora. Lembrando que o veneno ele se espalha rapidamente. Se ele se espalhar rapidamente, ele pode causar problema ainda mais grave. Então, tem que procurar o atendimento médico rápido. E quanto antes você receber o soro, maior é a chance de recuperação e menor o risco de problema de saúde a longo prazo. Então, é muito importante você dar atenção à velocidade e ir rápido para o hospital dentro daquele padrão de tranquilidade. Uma cobra me picou, e agora? O que não fazer? O que não fazer? Não fazer torniquete. O torniquete ele concentra o veneno naquela área, no caso da jararaca, cascavel e surucucu, o veneno vai causar, se você fizer um torniquete, pode piorar a situação. Não passar nada no local da picada. E aí vai da região, né, da região e do conhecimento popular. Eu já ouvi casos de pessoas que passam borra de café, fezes de vaca, urina. Isso não resolve, ou seja, piora, pode causar uma infecção. Não tentar sugar o veneno, isso não resolve, já é muito debatido isso, eu creio que isso já nem é mais comentado. Não tentar furar em volta do local da picada para tentar extrair o veneno, isso não resolve. E por último, não beber bebida alcoólica, não ingerir bebida alcoólica, melhor dizendo. Porque isso vai mascarar a ação do veneno. Você vai só ficar bêbado, mas o veneno vai continuar no seu sistema, no seu organismo, e você vai simplesmente morrer bêbado, morrer sem perceber. Essas são recomendações do POP, do Procedimento Operacional Padrão, do SUS, né, 2023-2024. E aqui eu quero destacar uma coisa muito importante. Você sabia que hoje não é preciso mais capturar a cobra? Sim,
se você foi picado, sim, é importante você saber qual cobra que picou, porque existe o soro específico para cada serpente. Porém, no lugar de capturar, você pode tirar uma foto. Hoje em dia todo mundo tem um celular. E se não tem um celular, você tem alguém que tem um celular. Você pode tentar descrever como foi e o médico vai saber qual tipo de medicamento aplicar, porque apesar de você não saber, no caso de você não saber, melhor dizendo, existe um soro chamado polivalente. Esse soro polivalente ele é ministrado quando não se sabe a espécie em específico que causou a mordedura. Então, aquela teoria de levar a cobra para o hospital eu não recomendo. Por quê? Porque muitas vezes acontece uma segunda picada pelo animal. A pessoa pensa que matou o animal e o animal continua vivo. Então, eu não recomendo. É melhor tirar uma foto, né, da face do animal, do corpo ou do corpo inteiro, como for melhor, gravar um vídeo, que hoje em dia na era da tecnologia fica mais fácil. E se não, o soro polivalente vai estar servindo muito bem. Agora vamos falar do próximo grupo de animais peçonhentos. Bom, seguindo aqui na nossa apresentação, vamos falar de aranhas, os aracnídeos, como aranhas e escorpiões. As aranhas, existem apenas 3 espécies de importância médica no Brasil. São elas a armadeira, do gênero Phoneutria, a aranha marrom e a viúva negra. Essas são as principais aranhas que você deve tomar cuidado, que você deve prestar atenção. Falando um pouquinho da armadeira, que é a maior de todas, pode chegar inclusive a 15 centímetros. Aqui na imagem você pode ver duas espécies que são muito comuns aqui na minha região, no Mato Grosso. Que uma característica da armadeira, como o próprio nome diz, é ela se armar, ou seja, ela preparar e ficar nessa posição aqui, como na primeira imagem, com as patinhas para cima. Numa postura de que condiz com quem vai atacar. Ela quer que você veja que ela tem a capacidade de se defender e ela tem ferramenta, tem o veneno para isso. Ela confia muito no veneno. O veneno é neurotóxico, assim como foi dito da cascavel e da cobra coral verdadeira. Elas são o comportamento dessas aranhas é crepuscular, você vai encontrar geralmente elas no amanhecer do dia ou no final da tarde, quando elas saem para caçar. O veneno causa uma curiosidade aqui, que o veneno da armadeira nos homens causa o priapismo, que é a ereção, mas é uma ereção muito desconfortável, então não é recomendado usar a aranha armadeira como Viagra, porque causa realmente uma ereção prolongada com muita dor. É uma curiosidade sobre o veneno da armadeira. A aranha marrom, do gênero Loxosceles, não é agressiva, é uma aranha pequena. Geralmente os acidentes acontecem quando ela é comprimida ao corpo, quando acontece de você botar uma camisa ou botar um sapato e ela está lá dentro, você esmaga e ela pica. É uma aranha pequena, realmente pequena. Diferente da armadeira, ela constrói teia, ela tem a telha em forma de algodão, de fiapo de algodão, como está nessa imagem aqui, dentro de um copinho. É uma aranha que tem muitas espécies semelhantes, às vezes é fácil confundir ela, achar que não é, e é uma aranha marrom. Viúva negra, do gênero Lactrodectus, não é agressiva, é bem pequenininha, média de 2 a 3 centímetros, já vi até de 5 centímetros, né, na minha referência. E ela forma teias, assim como a aranha marrom, ela forma teias, porém a teia dela é toda desordenada, né, tem vários lados, não é muito específica. E ela tem um veneno muito tóxico também. Uma forma de identificar a viúva negra, uma das espécies de viúva negra, é essa coloração vermelha embaixo do abdômen que elas têm em forma de ampulheta. É um pouco difícil de observar, mas essa é a viúva negra. Existe a viúva marrom também, mas não está aqui não trouxe nenhuma imagem. Você pode dar uma pesquisada aí depois que você vai encontrar. Então, eu quero te apresentar as 3 espécies de aranhas peçonhentas de importância médica. Uma coisa que vale a pena falar também é que todas as aranhas são venenosas, inclusive a aranha de jardim, a tarântula. O que difere é que a ação do veneno delas é mais fraca, vamos dizer assim. A toxicidade do veneno é menos letal, é menos forte do que da armadeira, da aranha marrom e da viúva negra. A aranha de jardim ela é venenosa, vai causar uma intoxicação, pode causar diarreia, vômito nos imunossupressores, como idosos, crianças. Os idosos porque já tem o sistema debilitado e as crianças porque ainda está em formação por ter o corpo menor do que de um adulto, é mais rápida a circulação da peçonha.
As tarântulas, além da picada, né, que causa muita dor por ser grande, né, fura a pele, perfura a pele, dói muito, tem o veneno é fraco para os seres humanos, e ela tem, além disso, cerdas urticantes, que é aqueles pelinhos que ela tem no abdômen. Quando ela se sente ameaçada, ela pode raspar as patas no abdômen, e aqueles pelinhos eles saem no ar e podem irritar muito, entrar no sistema respiratório e na pele. Isso causa um incômodo muito grande. Seguindo aqui, falando agora sobre os sintomas das aranhas. Bom, na armadeira, no gênero fonêutrico, elas ocasionam dor. Uma coisa quando você é picado por uma aranha armadeira, a dor é insuportável. Quem já foi picado sabe que dói muito. Em casos menos graves, fica vermelho, causa um suor, inchaço, apresenta dormência, aumento no ritmo cardíaco, hipertensão e o priapismo, como eu disse. E em acidentes graves, né, com crianças e idosos, sudorese, salivação, vômito, diarreia, enrijecimento muscular e esse enrijecimento muscular que pode levar a óbito. Lembrando que o coração é um músculo, tem o diafragma também. E isso pode levar a óbito. Então, muita atenção com as aranhas armadeiras. As aranhas viúva-negras é um veneno extremamente tóxico também, ataca o sistema nervoso, provoca dores muscular muito intensa, náusea, dor de cabeça, alteração do ritmo, alterações cardiorrespiratórias e acidentes graves, a mesma coisa, crianças e idosos. As aranhas marrom aqui, vale destacar que existe um debate sobre qual é a mais peçonhenta, qual tem a ação do veneno mais letal. Eu confesso para você que ainda não cheguei a um consenso, porque existem muitos casos, muitos estudiosos que eu conheço que diz que é a aranha armadeira e outros que falam que é a aranha marrom, então não existe um consenso. O veneno é extremamente tóxico, falando agora de aranha marrom, né, do gênero Loxosceles, acidente loxoscélico. O local da picada apresenta bolhas, inchaço, aumento da temperatura, lesões hemorrágicas com ou sem dor, ou seja, atento a isso, com ou sem dor. E aí que está o problema, a ausência da dor faz a pessoa demorar para procurar o atendimento médico. E se você observar nessa imagem que eu coloquei aqui, achei muito interessante. Aqui uma mão, após 3 dias, não teve dor, provavelmente essa pessoa não procurou o atendimento médico. Após 5 dias, teve um aumento, né, uma progressão na ferida. Aí você pode olhar após 6 dias, após 9 dias e após 10 dias. Olha a diferença. Se esse cara não perdeu a mão, se ele não perdeu o dedo, vai ficar com uma cicatriz muito feia. Ele não morreu, mas amputou, pode ter amputado. Aqui foi na mão. Se acontece um acidente com aranha marrom e ela pica próximo ao rosto, aí pode ser grave, como um caso que foi noticiado recentemente de um rapaz que teve um acidente com aranha marrom, provavelmente com aranha marrom, próximo ao rosto e veio a óbito. Então, tem que ter muito cuidado a esses sintomas. E agora falando de escorpião. Bom, no Mato Grosso, que é onde eu moro, existe 3 escorpiões de importância médica, que é o Titus cerulatus, o Titus baianensis e o Titus obscurus. O escorpião Titus cerulatus é o famoso escorpião amarelo. Eles são pouco agressivos, né? Eles não são muito agressivos, não saem caçando igual a armadeira. Eles saem durante a noite, durante a madrugada. Tem um sistema sensorial incrível. Eles conseguem perceber a pessoa se aproximando e se escondem. Muitas vezes você convive com ele e não percebe. São pouco agressivos e picam quando se sente ameaçado ou quando comprimido também. Quando você põe um sapato, quando você esmaga dentro de alguma coberta, por exemplo, você vai se cobrir, ele está no lençol e ele acaba te picando. Sintomas da picada: dor intensa imediata, uma dor muito intensa, uma dor muito forte. Quem já foi picado, que eu conheço muitas pessoas que já foi picado e relata que a dor é insuportável. Febre, sudorese e dificuldade para respirar. O risco de morte, de novo, em crianças e idosos. O veneno é neurotóxico, age rapidamente no sistema nervoso e causa parada respiratória e morte. Uma curiosidade sobre o Titus cerulatus, que é o escorpião amarelo, ela tem capacidade de reproduzir por partenogênese, significa que não precisa do macho e da fêmea. E eles reproduzem de 2 a 3 vezes por ano, dependendo da quantidade de comida e de calor, ou seja, pode ter o ano inteiro dentro de casa. Então,
Agora eu vou passar para você o que fazer para evitar tudo isso. Primeira coisa, gente, se esses animais picam quando comprimido, é importante agitar. Agitar é o que? Balançar antes de você colocar uma roupa, um capacete, uma jaqueta que você não coloca há muito tempo, um sapato fechado antes de você ir, principalmente em zona rural. Tem que bater, tem que verificar se não tem nenhum animal ali escondido. Não colocar a mão em buracos de pedra, tronco. Quem trabalha com obra, mexe com tijolo, tem que usar luva. Tem que ter muito cuidado com isso, porque a aranha marrom ela pode estar ali dentro do tijolo. Usar calçado, luvas. Quando for mexer com jardim, ambientes com material de construção, ter muita atenção. A aranha armadeira, ela, apesar de ser conhecida como aranha da bananeira, nas zonas urbanas ela prefere muito entulho, porque é ali que está o grilo, está a barata, onde ela prefere caçar, sem contar os escorpiões. Afastar camas da parede, não deixar a cama sua encostada muito tempo, ou se deixar muito encostada, dá uma verificada de vez em quando se não tem um escorpião, uma barata. Por que a barata? Porque a barata é o alimento desses animais, e às vezes os animais vão atrás, esses predadores vão atrás das presas que estão escondidas justamente entre móveis. Então manter ralo de cozinha e de banheiro sempre fechado, se possível, colocar naftalina, deixar bem fechadinho ali, porque é um esconderijo perfeito, é úmido e quente e é por onde esses animais entram. Evitar pendurar roupas nas paredes, né? Não evitar, mas verificar, né? Antes de você colocar, antes de você usar. O que aconteceu? O que fazer em caso de acidente? Foi picado por um escorpião, o que você vai fazer? Lavar o local da picada com água e sabão para esterilizar. Os acidentes com serpentes também, tá? Lavar o local da picada com água e sabão. E você vai aplicar uma compressa morna, no caso de acidentes com escorpiões, vai aplicar uma compressa morna no local e procurar o atendimento médico o mais rápido possível, o mais próximo, né, geralmente. E lá você vai tomar um antiescorpiônico, um antiaracnídeo. Lá tem um específico também. Mais algumas medidas de prevenção é evitar acúmulo de entulho, né, de madeira, plantas ornamentais próximo da casa. Lembre-se, o ciclo, você tem que quebrar o ciclo da dieta, limpar os terrenos, manter o lixo fechado, fechar frestas, muro, vedação. Quebrar o ciclo que eu falo, explicando melhor, é não ter a baratinha. Se tem barata na sua casa, se tem rato, pode ter cobra e pode ter escorpião. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, estamos chegando aqui ao final do nosso guia prático. Algumas conclusões. Precaução. Se você conheceu agora os animais, se você conheceu, você vai prevenir os acidentes. Buscar o atendimento médico, mesmo sem sintomas, suspeitou, já vai procurar o atendimento médico. Nas primeiras horas, isso é crucial. Ter cuidado das crianças e os idosos. E lembre-se, esses animais são importantes para o nosso ecossistema. Um detalhe, não falei sobre lacraias e alguns outros animais, porque eu acredito que esses são os fundamentais, os primordiais que você deve saber para tomar um cuidado. Vou fazer novos vídeos falando sobre esses outros animais e vou falar também sobre insetos. Obrigado para você que ficou até aqui, agradeço a atenção, espero que você siga essas recomendações. Tchau, tchau.